Graça e paz, irmãos. Já estou vendo aqui, alguns irmãos estão chegando. Muito bem. Os irmãos estão chegando aqui. É mais uma vez, né, um privilégio para mim, um prazer poder estar com os irmãos e podemos gastar esse tempo estudando, meditando na palavra do Senhor. Tão importante para nós crentes, porque é o nosso alimento espiritual, né? Sobretudo em dias que vivemos de tanta incerteza, de inseguranças, né? Mas nós temos a nossa confiança estabelecida no Senhor, que realmente, de fato, é o único que tem todo o controle aqui, né? Então, você que já está chegando, eu quero relembrá-los, né, de que se você está planejando estar no culto presencial no próximo domingo às 18h30, você precisa fazer a sua inscrição. É uma inscrição individual, lembre disto, e as inscrições elas estão abertas até amanhã às 23h59, tá bem? Então, 23h59, portanto, amanhã, quinta-feira. Então, por favor, não deixe de fazer isso, porque tudo isso são informações para os irmãos da estrutura prepararem tudo lá para o culto, como foi domingo passado, tá bem? E você já pode abrir a sua Bíblia em João 3,16. João 3,16. E aí então nós vamos meditar e eu vou fazer uma ligação deste texto de hoje à noite e vou explicar para os irmãos o que vai ser o teor da nossa palavra pastoral. Vamos então curvar as nossas cabeças e orar? Bendito Deus, te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado este momento, este privilégio, esta bênção para os nossos corações, que é o de ouvirmos a tua voz. E então, mais uma vez, que o teu Santo Espírito, que em nós habita, nos ensine e nos esclareça as nossas mentes com respeito à verdade da tua palavra. Nós somos abençoados e também obrigado por podermos nos conectar na mesma distância, mas ao ver os nomes e muitas vezes os ícones aqui, a gente vai nos lembrando, né? Nós somos um corpo, nós somos uma família, Pai. Temos sido resgatados pelo Senhor e nós te bendizemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, vamos lá. João 3,16. Hoje à noite é uma palavra pastoral que eu vou fazer uma ligação entre este texto de João 3,16 com o nosso estudo de Romanos. Nós estamos numa série da escola dominical de 13 semanas estudando o livro de Romanos. Domingo passado eu cheguei no capítulo 2. Neste domingo eu termino o capítulo 2 e entro no capítulo 3, um capítulo muito importante, fundamental no entendimento do que verdadeiramente é o conteúdo, a essência do Evangelho de Deus. Então, alguns esclarecimentos rápidos aqui, não é? E eu espero que o tempo dê para eu poder fazer tudo o que eu planejei para os irmãos, não é? Então, um esclarecimento rápido aqui, nessa ligação de João 3. Por que João 3,16? E o que João 3,16 tem a ver com Romanos, que nós estamos estudando, né? É que a ênfase de Romanos tem sido dada, isso ao longo dos anos, mas nesse estudo especificamente, com respeito ao Evangelho de Deus, onde a justificação exclusivamente pela fé é uma obra exclusiva, completa e total de Deus, sem a participação do homem, apenas com o homem como beneficiário. Tem sido uma das ênfases, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é comum, diante de doutrinas em que há mais de uma convicção, né, a prática de se levantar passagens que aparentemente sejam conflitantes. Então, quando um grupo tem uma convicção e um outro grupo tem uma outra convicção, eu estou falando de teólogos, estudiosos, pastores e mesmo crentes. Então, quando ele tem uma convicção, muitas das vezes, se há uma divergência, é porque essa convicção é baseada em certos textos que a pessoa dá valor
e o outro grupo dá valor a outros textos, e quando eles conversam sobre o assunto, então quando um coloca a posição, o outro levanta alguns textos que dão base à posição dele, e assim vice-versa, né? E então, isso é o que acontece com respeito à doutrina de salvação, com respeito o detalhe, né, de como é este plano de Deus. Então, primeira coisa importante, é unânime. Unânime significa que todo crente, pastor, missionário, estudioso, teólogo, né, que seja conservador, conservador quer dizer, não é liberal, é um conservador, é unânime a crença que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Entendeu? A salvação é por Jesus Cristo, exclusivamente, ok? Porém, a divergência que existe com respeito à doutrina de salvação é na questão do livre-arbítrio. Porque muitos perguntam, pastor, o homem tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio? Já entra com esse chavão, por quê? Porque essa é uma tônica de diferença com respeito à salvação. Há duas escolas, né, que são famosas e conhecidas ao longo da história, né, que é arminianismo e calvinismo. Então alguém é calvinista, alguém é arminiano. Na verdade, os termos, depois dos séculos aí, acabou se desgastando e tornando um termo pejorativo. Então, quando alguém quer criticar, ele diz, aquele camarada é calvinista, né? O outro deve falar, aquele camarada é arminiano. Por quê? Porque Armínio defendia uma coisa e Calvino defendia outra. Armínio defendia o livre-arbítrio e Calvino defendia a salvação pela soberania de Deus, dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. Agora, a questão toda aí, irmãos, sem tomar muito tempo aqui, mas é importante para entendermos, né? É de que, ao longo destes anos, na igreja, né, nós não temos ensinado nenhuma doutrina com rótulo desse tipo. Portanto, principalmente para os novos que estão chegando, ou quem quer que seja, né? Nós não somos calvinistas. Se eu posso falar nós como igreja, eu não sou calvinista, tá bem? Eu não sou calvinista, eu nunca ensinei nenhuma doutrina na igreja em cima do Calvino, dizendo que ele, independentemente do fato que foi um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus, mas nós não ensinamos Calvino, nós ensinamos o que está na Escritura, Paulo, Pedro e Mateus e assim por diante, os livros da Escritura, tá certo? Estes homens, eles escreveram coisas a respeito de, né? Então a gente não trata a segunda mão, alguém que falou a respeito de. A gente tem procurado ir para a Escritura, saber o que a Escritura disse e o que acontece. Vez por outra, naquilo que Calvino estava certo, então parece que é calvinista. Se é Armínio ou qualquer outro nome, parece que, entendeu? Mas nós não somos. Primeiro, Calvino era milenista, eu não sou milenista. Calvino batizava criança, eu não batizo criança, né? Calvino ensinava doutrinas que nós não abraçamos, por isso não há essa questão aqui de ser um rótulo, tá bem? Então a questão é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje é mais uma vez um exercício, né, do que tem sido feito ao longo dos anos aqui na igreja, tá certo? Então, sobre a salvação, vamos lá. O que acontece? João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei o que qualquer pessoa, ao longo da história, fala sobre esse texto, porque eu não vou atrás, eu não quero saber. O ponto é o seguinte, é que esse texto é um dos textos que é levantado para defender, né, a questão do livre-arbítrio, porque enfatiza, quando diz aqui que Deus deu o seu Filho,
Então daqui tiram a convicção, com outros textos também, de que então a salvação seja um presente que Deus está dando. Quando você prega o evangelho para alguém, você está oferecendo o presente. E o presente, então, é o Senhor Jesus Cristo no sacrifício que ele fez, que satisfez o Pai. E então, agora a pessoa em posse da informação, ele vai tomar uma decisão, se ele aceita o presente ou se ele rejeita o presente. Isso é chamado livre-arbítrio. Eles acreditam que cada homem, cada ser humano tem esta prerrogativa de ter livre vontade e escolher ou rejeitar por conta própria. E quando nós fazemos o aceite lá agora para voltar ao culto, né? Você está se comprometendo com alguma coisa lá, tá certo? É semelhante, né? Então o homem aceita ou rejeita e é exclusivamente por ele, e ele que é responsável totalmente pela sua decisão. Isso é ensinado, né? E quando nós estamos estudando aqui, e tem sido a ênfase da igreja, nós não acreditamos que seja desta forma, né? Então, para poder fazer isto, o que acontece? Não existe textos conflitantes. Ou seja, João 3,16 não é conflitante com o livro de Romanos. A gente não conflita textos, a gente harmoniza textos. Porque tanto João 3,16 como Romanos fazem parte do cânon, fazem parte da Escritura, portanto é palavra inspirada de Deus. E elas têm que ser harmoniosas porque veio do mesmo Deus e Deus não se conflita. Basicamente é isto que nós temos que nos ater. Estão entendendo? Estão comigo aqui? Muito bem. Então, porque na ênfase de Romanos tem sido, né, de que o homem não tem parte disso, é uma coisa que Deus fez, Deus preparou. Aí a pergunta que vem à minha mente, eu coloco para os irmãos, seria possível Paulo defender um evangelho diferente do ensinado por Cristo? Porque João 3,16 é palavra de Jesus. E Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, se Paulo dá ênfase lá na salvação, né, dizendo que o homem não busca Deus, o homem não quer Deus, e é Paulo dizendo isto, e nós encontramos João 3,16, Jesus dizendo de que o que Deus fez na verdade foi uma oferta de um presente, mas que cabe ao homem aceitar ou rejeitar o presente, nós temos um conflito. Ou Paulo estava certo, ou Cristo estava certo. Não é estranho, é esquisito? Agora, ninguém vai defender uma coisa dessa, né? Mas um pega um, outro pega outro. Quando um pega um, outro pega outro, está fazendo isso. Pode negar, mas está fazendo isso. E não é isso que nós fazemos aqui. Não é isso que fazemos aqui. Se os dois textos estão lá, nós temos que entender um à luz do outro aquilo que é mais claro. Só tem um jeito de ir no texto. Então, o que eu fiz para hoje à noite, rapidinho aqui, um versículo só. Então, eu vou ler de novo. Está escrito na nossa tradução: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é nosso hábito, eu peguei o texto original e copiei e fiz uma tradução literal livre. Então agora eu vou ler a tradução literal livre. Por que não foi feito assim aqui? Porque a tradução literal, né, ela tem uma construção truncada. E então o tradutor, ele já trabalhou isto gramaticalmente para ficar de uma forma mais fácil para entender na nossa língua. Só que as ênfases que foram tiradas, às vezes nos ofuscam e dão margem para aqueles que pegam de segunda mão. Por isso que é de segunda mão. Segunda mão é vir no texto em português e começar a fazer um monte de afirmação em português aqui. A Bíblia não foi escrita em português. Então a tradução livre, literal, ou seja, ao pé da letra, como está escrito, é assim: desta maneira, pois, amou o mundo, né? Desta maneira, pois,
Deus amou o mundo, consequentemente, o seu Filho unigênito deu, a fim que todo crendo para ele não pereça, mas tenha vida eterna. Não fica esquisito para você? Desta maneira, pois, Deus amou... Não, perdão. Desta maneira, pois, amou Deus o mundo. Desta maneira, pois, amou Deus o mundo. Consequentemente, o seu Filho unigênito deu, a fim de que todo o crendo para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim que está escrito lá. Então, algumas observações então da tradução livre, que fica um pouco ofuscada quando nós estamos lendo aqui, quando alguém pega de segunda mão. Primeiro, de tal maneira é um advérbio de intensidade. Inclusive, a gente ouve pregações, né, que vai dividir o texto em pedacinhos, né? A intensidade do amor de Deus, né? De tal maneira. Né? A extensão do amor de Deus, o amor ao mundo. Já fiz isso num exercício outro dia para os irmãos. Então nota, tal maneira, no texto, veja como que eu li. Desta maneira, pois. Ou seja, o texto está dizendo que é um advérbio de modo. De modo. É o modo como Deus fez, e não a intensidade do que ele fez. E qual foi o modo que Deus fez? Ele deu o seu único filho por amor ao mundo. Ele deu o seu único filho por amor ao mundo. Aí a confusão tá lá. Tá vendo, pastor? É o mundo inteiro, né? Ele está usando o mundo aqui. A palavra é cosmos, né? Entendeu? Ele está falando, inclusive Paulo usa essa palavra, quando João, por exemplo, quando diz não ameis o mundo, ele está falando do mundo eticamente, que é a concupiscência dos olhos, aquela coisa toda, né? Agora veja, segunda observação importante, o texto começa em português, porque Deus amou o mundo, quando na verdade aqui é pois, porque o pois... ele não é uma conjunção integrante, ele é aqui, na verdade, uma aditiva, ele é uma conclusão. Deus amou o mundo de tal maneira, não é uma explicação do que aconteceu, é uma conclusão de algo que está antes, porque o versículo começa com pois, portanto. Então, portanto, é uma conclusão de um pensamento anterior, por isso tirar o versículo do texto traz confusão para nós, né? Então ele diz que deu, né? Ele deu o seu filho. Só que no texto, você viu que eu disse, consequentemente, o seu filho unigênito deu. Por quê? Porque a palavra que ele coloca aqui também não é uma conjunção integrante que deu. Ele está dizendo que, como consequência do seu amor, ele deu o seu filho. A consequência do seu amor foi dar o seu filho, que era único filho, né? E então, ele abre agora a condição para que todo aqui, e ele vai fechar o todo agora, porque ele coloca na língua aqui na gramática uma possibilidade, não é indicativo, é subjuntivo. O modo indicativo é certeza, o modo subjuntivo é possibilidade, porque o todo sozinho abrange todo mundo. Por isso que o mundo que está antes não é todo mundo. O mundo que está antes, agora sinônimo de todo, ele vai fechar na condição crer.
E aí que pega a coisa. Então, pastor, o homem vai crer. Nós já vimos que a fé é um dom de Deus, né? Que nele crê, literalmente, é crendo. Porque o que nele crê é traduzido como se fosse um ato de crer que vem da pessoa, quando na verdade ele está usando um tempo verbal aqui, que é um adjetivo verbal. Ele diz o crendo, e é presente, então é uma pessoa que é caracterizada constantemente pelo crer. É que num momento que Paulo vai explicar, mas aqui, quando eles ouviram de Jesus, eles estão entendendo que não era uma coisa isolada, um ato de crer para receber o presente. Ele, nesse instante, ele passa a ser caracterizado pelo crer que vai durar por toda a sua vida, que nós entendemos lá em Efésios, o dom de Deus. E então, quando ele começa, pois, e ele vai dar para nós a conclusão, né, do processo que ele começou anteriormente, qual é o contexto desse versículo? Irmãos, Paulo, mais do que eu e qualquer pessoa neste mundo cristão de 2000 anos, sabia exatamente o que isto diz aqui para poder escrever Romanos. Ele escreveu Romanos, acredite, Paulo escreveu Romanos em cima de João 3,16. Por isso, jogar um contra o outro não pode. Porque Paulo escreveu Romanos em cima de João 3,16. Então veja comigo rapidamente. Qual é o contexto desse versículo? Por causa do pois. O diálogo com Nicodemos. Versículo 3. Então Nicodemos veio conversar com Jesus de noite, né? E ele disse, versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele rasga um elogio para Jesus. Jesus conhecia o coração dele, inclusive a sinceridade dele. Jesus não aceitou o elogio. Jesus disse, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você sabia? Sabe que eu parei para pensar? O que tem a ver nascer de novo com aquilo que Nicodemos está dizendo e com aquilo que Cristo vai continuar dizendo até o versículo 16? O que é nascer? Olha para mim. O que é nascer? Nascer é quando alguém gera alguém. E a minha pergunta é, qual é a participação do filho na gestação para nascer? Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Com toda a ignorância médica, zero. Porque uma criança, ela é gerada. Ela não participa na geração. Primeira novidade que deu um golpe em Nicodemos, porque Nicodemos, sendo um rabi, sendo alguém de Israel, ele chegou prontinho para trazer sobre Jesus a lei e a circuncisão, que nós vamos ler domingo agora em Romanos. Quando ele vai jogar para Jesus isto, Jesus o surpreende dizendo, meu amado amigo, porque ele era amigo ainda, não era irmão, tem que nascer de novo. Quebrou as pernas de Nicodemos. Porque nascer? E Nicodemos disse, como pode, né? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele não entendeu o que Jesus disse espiritualmente, e então ele se confundiu com o nascer fisicamente. Então Jesus respondeu, veja o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, aqui é um tempo verbal muito precioso do Novo Testamento. Quando ele aparece, ele é impressionante dentro do texto.
Literalmente ele diz o que é nascido. Literalmente é o que, tendo nascido, então é um particípio perfeito e ele disse, tendo nascido, então não é uma pessoa que nasce. Aquela criança nasceu. Não foi ela que nasceu. Ela foi nascida. Porque ela não nasceu sozinha, ela não fez nada para nascer. Ela faz força lá, o pessoal fala, a criança participa, mas ela não participa da geração. Então, Jesus disse, versículo 7, não te admires de eu te dizer, é necessário, é essencial, fundamental, sem o qual não há salvação, nascer. Nascer. E aqui ele diz de um nascer único. Nascer. Então, o versículo 16 agora, quando ele diz, pois, né? Pois, desta maneira, significa assim, foi desse jeito que o Senhor fez. Que jeito? Um nascimento, onde quem gera faz tudo e quem é gerado só nasce. Paulo, lendo isto, da pena de João, ou no caso, João foi escrever mais tarde, mas Paulo, ouvindo esta mensagem narrada pelos apóstolos, na verdade, né, de acordo com o próprio texto que Paulo fala, ele recebeu de Jesus isso. Então, o que Jesus deu para João, Jesus deu para Paulo lá na Arábia, no ouvidinho dele. O mesmo que ele falou para Nicodemos e falou para Paulo. Nascido. Nascido. Uma criança, então, quando ela sai do ventre da mãe, ela dá o fôlego de vida. Ela foi nascida. Nós dizemos ela nasceu. E passa a ser filho, filha de quem o gerou. Quem nos gerou, ele diz aqui, o Espírito, e passamos a ser filho de Deus. Então, irmãos, a fé que vai, o crer que vai aparecer no versículo 16, não é a participação do homem em aceitar ou rejeitar o presente. Ele é nascido. Quando ele toma consciência agora no tempo e no espaço, e ele nasce espiritualmente, ele toma consciência que ele foi gerado e recebeu uma dádiva de Deus. Ele não teve oportunidade de dizer não quero. Ele recebeu. O fato de estar vivo espiritualmente é porque ele recebeu algo. Não tem como rejeitar uma coisa desta que diz respeito ao nascimento. Portanto, não podemos tirar João 3,16 do seu contexto e dizer que aqui tem o resumo do plano de Deus. Então, João 3,16 nada mais é do que a ação de Deus de gerar seus filhos sem nenhuma participação deles no nascimento. Então, hoje à noite eu quero que mais uma vez nós louvemos ao nosso Deus, glorifiquemos o nosso Deus, nos debrucemos diante dele em gratidão por ter nos dado tão grande presente, ainda sem que nós pudéssemos nem dizer não quero. E como dizer não quero para um presente desse? Então ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Porque por nós não queríamos, como Adão não quis. E então, por conta de que Adão não quis, e ele sim tinha livre-arbítrio, o homem perdeu, eu falei sobre isso, inclusive no Romanos, quando o diabo disse para o homem que ele saberia a diferença do bem e do mal, era verdade. Mas omitiu a parte mais importante, você não vai ter capacidade de decidir mais. Já terá rejeitado. E então o Senhor vem e gera.
os filhos, gerou você e gerou a mim. E de repente nós começamos a respirar espiritualmente. Fomos gerados, fomos nascidos do Espírito. E passamos então a adorar o nosso Deus e aprender e crescer na sua palavra. Então que o Senhor seja louvado, mais uma vez, em nos dar tal dádiva, né, que lhe custou o seu filho. Domingo nós vamos ver uma frase que eu vou guardar para domingo, senão você não vai na aula. Então vá na aula que você vai ver quão preciosa, emocionante. Só de pensar eu fico emocionado. E quando chegar domingo eu vou ter que respirar fundo para poder citar para vocês o que é isto que o Senhor fez. Portanto, Paulo escreveu Romanos exatamente em cima deste texto aqui. Da conversa com Nicodemos, porque Cristo teve essa conversa com ele lá na Arábia e disse para ele isto. E então os olhos de Paulo foram descortinados para que ele escrevesse Romanos, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, todas as cartas que ele escreveu e que ele menciona este grande plano de Deus. Por isso, louvado seja o nosso Deus. Amém? E antes de orar, só lembrando para você que chegou depois, que amanhã é o último dia para que você faça a sua inscrição para o culto de domingo à noite. E é uma inscrição individual amanhã até 23h59. Tá bem? Como você tem sido instruído. Obrigado mais uma vez por estar aqui e podemos dividir mais essa pepita da palavra de Deus. Bendito Deus, te louvamos mais uma vez pela tua graça sobre nós. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos gerou. Nós fomos gerados do Senhor, nós fomos nascidos. O Senhor nos gerou para sermos teus filhos, nos dando esta adoção preciosa. E temos então herança com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão que tem estado agora sintonizado, aqueles que ainda vão ouvir, e que seja uma bênção ao coração deles. Aqui não é uma defesa de uma escola, Pai. Aqui não é uma defesa de qualquer homem. Aqui é uma oportunidade de te adorar e nos curvarmos diante do Senhor com tal generosidade e tal grandeza do teu amor para conosco. Quando o Senhor nos dá a maneira que o Senhor fez, a forma que o Senhor fez o que fez por nós, para que nós pudéssemos desfrutar de ti, hoje e por toda a eternidade. E é no precioso nome de Jesus que eu te louvo e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, e uma boa noite para vocês. E nos vemos em qualquer tempo, em algum momento, pessoalmente. Deus abençoe.